E aí, pessoal? Vamos começar agora a aula 6, uma nova matéria, estudo dos gases, primeira parte. A gente vai estudar agora especificamente como é que os gases se comportam, tá? Bom, a gente vai começar analisando o gás da seguinte forma. Você imagina que o gás, ele passa por dois estados, tá? Dois estágios. Então, ele sai do estado 1 para o estado 2. Ele se transforma, algo acontece com ele, tá? Isso é fácil de você ver porque você pode imaginar, por exemplo, que um gás ele pode ser esquentado. Se o gás esquenta, a temperatura aumenta. Então eu posso considerar que antes ele era mais frio e depois ele ficou mais quente. Eu posso dizer que antes ele tinha uma temperatura de 100 graus e depois ele passou a ter uma temperatura de 200 graus. Então o estado 1, 100 graus, estado 2, 200 graus. Tá? Então a análise é basicamente por aí. Eu costumo analisar os dados de duas formas, tá? A gente vai aprender a primeira agora na parte 1, que é olhando para pressão, volume e temperatura, PVT, tá? Então a pressão é a letra P, o volume é a letra V e a temperatura é a letra T, tá? Então a gente vai estar analisando ali como é que essas coisas se transformam de um instante para o outro, inicialmente, tá? A questão aqui é que quando você mexe em um desses parâmetros, pode acontecer ou não, depende de cada caso, de você ter as outras variáveis ali também se transformando. Tá? Então, quando você esquenta um gás, né, quando você esquenta não só gás, assim, a água, por exemplo, você vê isso claramente, né? Você esquentou a água. O que acontece com a água? A água esquenta, ela começa a ficar nervosa. Normalmente a pressão dela vai aumentar, né? Ela vai ficar mais nervosa, ela vai querer evaporar em algum momento. Isso quer dizer que a pressão vai começar a subir. É natural, porque você esquentou. Os gases também se comportam assim, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o volume vai aumentar. Pode ser que sim, não sei, depende do contexto. Então a análise é em torno disso, é saber o que acontece quando eu vario pressão, volume ou temperatura. Alguém aumenta, alguém diminui, não acontece nada? Vamos para a primeira transformação. Ela tem três nomes, que significam a mesma coisa, tá? Isométrica, isovolumétrica ou isocórica, tá? Em todos os casos a gente tem a palavra iso, né? Iso significa basicamente mesmo, né? Então é uma transformação que você vai permanecer com a mesma métrica, mesma medida, o mesmo volume, tá? Então é uma transformação cujo volume continua sempre o mesmo, o volume é constante, tá? Então isso quer dizer que eu posso mudar a pressão e a temperatura, porém o volume não muda, ok? Então você imagina que você pode estar aumentando a pressão de uma coisa, que a temperatura aumenta, por exemplo, só que o volume não aumenta nem diminui, ele permanece constante. Então é um caso bem específico. Isso é a transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Pode chamar como você quiser, tá? Mas significa a mesma coisa. Aí eu te lembro aqui de um exemplo que a gente já falou anteriormente, panela de pressão. Tem a panela de pressão ali. Aí você tem um volume dentro dela de água, né? Mas de gás também, que vai evaporar a água, lembra disso? Então você vai ter um volume de gás ali dentro, vai ter cada vez mais vapor ali dentro e você tem o volume que é confinado na panela. Embora a gente saiba que escape um pouquinho de gás, porque tem aquela válvula, mas é pouquinho. Então o volume da panela em si permanece o mesmo. A panela não aumenta de tamanho pra caramba ou algo do tipo para você considerar que a panela aumente o volume. Então você está exercendo uma grande pressão no vapor d'água ali dentro, mas praticamente sem mudar o volume, porque você aumentou a temperatura. Você ligou o fogo agitou as moléculas, fez a temperatura aumentar, aumentar, fez a água evaporar com uma temperatura alta, e mesmo assim você não tem ali nada acontecendo em relação ao volume praticamente, tá? Então eu posso considerar que de certa forma a temperatura aumenta, a pressão aumenta, mas o volume permanece parecido. Ou seja, isso quer dizer que uma transformação que não mexe o volume, uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Agora tem um porém aqui que é interessante, facilita muitas coisas de você entender, é que é proporcional, tá? A relação entre a pressão e a temperatura.
Isso quer dizer que se a pressão aumenta, o volume aumenta. Certo? Não, né? Muito cuidado, hein? Fique esperto. A transformação é isométrica. Volume não aumenta e nem diminui. Se a pressão aumenta, quem pode aumentar? Temperatura. O volume é constante. Certo? Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Então, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão aumenta 2 vezes, a temperatura aumenta 2 vezes. Entendeu? É proporcional. Então, o que acontece com uma coisa, acontece com a outra. O que acontece com a pressão, acontece com a temperatura. E vice-versa. Então, é isso. Se a temperatura cai, a pressão cai. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Tá? Outro exemplo também que você já viu, ajuda você a entender. Você tem a câmara a vácuo também, né? Que eu mostrei para vocês. Eu até recomendei, caso você queira procurar na internet algum vídeo, uma coisa sobre, procure por câmara a vácuo, vacuum chamber, que você vai achar bem legal como é que funciona e alguns efeitos que aparecem quando você trabalha com baixa pressão. Imagina a câmara a vácuo, né? Que é uma câmara que você suga o ar de dentro. Né? Tem lá geralmente de acrílico, você vai lá, suga todo o ar de dentro possível e ali dentro a pressão fica baixa, você não tem mais ar, causando uma pressão ali de uma atmosfera como é onde a gente está agora nesse presente momento, por exemplo. Então você repara que se a pressão cai muito, o que vai acontecer ali dentro em relação ao gás? O que vai acontecer em relação à água? Repara, você vai lá tirar todo o ar. Tem um ar dentro, você tira o ar. No caso da câmara a vácuo, você vai ter água. Né? Curioso, vai ter água. Só que a água não tem mais o gás ali por cima, ou seja, não tem o ar em cima. Você tem a água, mas com pouco ar em cima. Porque ele foi praticamente todo tirado. O que vai acontecer com a pressão? Bom, o ar fazia uma pressão, ele deixa de fazer. Então a água não sofre a pressão do ar. O que a água vai poder fazer? Ela vai poder subir, ou seja, ela vai poder virar vapor, né? Olha que curioso. E pela pressão ser baixa, você consegue ter uma coisa virando vapor, porque não tem mais uma pressão do ar para atrapalhar, mesmo que a temperatura não seja alta. Então, se você olhar a figura, pode olhar que aqui está com a temperatura de 20 graus, 21, 22 graus, mas a pressão aqui dentro dessa câmara está tão baixa que a água não tem nenhum problema em simplesmente fazer o quê? Começar a virar vapor. Porque você não tem o ar aqui em cima, causando uma pressão, dificultando que a molécula de água suba virando vapor. Você não precisa dessa energia toda para vencer o ar. Então olha que curioso. Né? Você consegue ter uma pressão baixa, fazendo com que uma temperatura baixa consiga mudar até o estado. E você repara que o volume aqui como um todo não chega a mudar. Você vai ter a própria água virando vapor sem mudar o volume, porque está confinado aqui dentro. Se você olhar aqui, a equação que relaciona pressão e temperatura não tem nada demais. Ela só fala a seguinte coisa. P1T1, P2T2. P1 é proporcional a P2 e T1 a T2. Isso quer dizer, como eu falei anteriormente, se a pressão aumenta 2 vezes, a temperatura, que era uma temperatura determinada, aumenta 2 vezes. Se a pressão aumenta 10 vezes, a temperatura vai aumentar 10 vezes. Então, se aqui era 5 e aumentou para 50, se aqui for 10, vai aumentar para 100. Basicamente, aumentou 10 vezes. Então, há uma relação aqui de proporção entre os dois lados. Isso deixa as coisas muito mais fáceis de você entender, de fazer a conta, tá? Então, P1 e T1 são as pressão e temperatura iniciais. E P2 e T2, pressão e temperatura final, tá? Aqui é só a exemplificação do que eu falei. P e V. Se a pressão aumenta 5 vezes e o volume aumenta 5 vezes, cara, aumentou 5 vezes as duas coisas. Se eu cortasse o 5 com 5, por exemplo, eu voltaria a ter o quê? PV. Não mudaria nada. Por quê? Porque é uma relação de proporção.
Isso é sempre constante. Mesmo que eu aumente aqui 200 vezes, mas o volume aumenta 200 vezes. Se eu cortar 200 com 200, eu vou ter o quê? PV. Isso não muda. Entre eles, essa relação sempre de proporção, tá? Então isso não é uma coisa tão difícil de você pegar, ok? A relação sempre será constante. Geralmente, né, nos exercícios e tal, você vai ver que as pressões vão ser dadas em ATM, que significa atmosfera, não é a única, tem outras unidades de pressão, mas por hora, ATM é atmosfera, e temperatura normalmente em Kelvin, tá? Que você já conhece. Vamos a um exemplo. Você tem um gás que a temperatura T1 é de 300 Kelvin e pressão inicial P1 de 1 atm. Sofreu uma transformação isocórica, que você também conhece por isométrica ou isovolumétrica. Quando você vir isso, que é o mais importante desse tipo de exercício, viu escrito transformação isocórica, ou isométrica ou isovolumétrica, já sabe. Não vai mexer, não vai ter nada a ver com volume, certo? Então, esqueça volume, ele nem vai entrar na conta, porque ele não muda. É uma transformação que se o volume ali era de 100 litros, não interessa se a temperatura aumentou, diminuiu, o que foi. O que importa é que vai continuar sendo 100 litros, é constante, não muda, então nem vai entrar na conta. Fique sempre atento a isso. Então, ó, diz que a temperatura subiu para 600 Kelvin, então ela era temperatura inicial, T1, 300 Kelvin. Aumentou para a temperatura final, 600 Kelvin. O que aconteceu com a pressão do gás? P2, a pressão final. O que aconteceu? Ou seja, se P1, T1 é igual a P2, T2, quem é P2? Bom, se ele falou que é isocórica, a gente já viu, né? Não tem volume. Vamos só substituir aqui para você ver como é que é simplesinho pra caramba. T1, 300 Kelvin. Então, T1, 300 Kelvin. P1, 1 atm. Então, P1, 1 atm. Molezinha. T2, 600 Kelvin. Então, T2, 600 Kelvin. Só vai sobrar para achar quem? Nossa variável que é pressão final, P2, né? Bom, para eu achar P2, eu preciso isolar ele. Eu preciso deixar ele sozinho. Isso quer dizer que 600 atrapalha bastante. A gente tem que limar esse cara daqui. Como é que a gente faz? É aquela velha da matemática. Se 600 está dividindo P2, 600 passa para o outro lado, cruzado, multiplicando. Então eu vou ter que P2 é igual a 600 vezes 1, que é 600, obviamente, dividido por 300. Ó, corta, 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 corta. Vai sobrar o quê? 6 dividido por 3. Isso você sabe, vai dar 2. Como P1 foi dado em atmosfera, TM, é claro que P2 significa atmosfera ATM. Então, isso quer dizer que P2 é igual a 2 ATM. Agora, para você ver como é que isso é fácil e bobo, não sei se você percebeu, observe. Se a temperatura era de 300 e ela dobrou para 600, o que eu espero que aconteça com a pressão? Eu espero que ela dobre, que ela aumente 2 vezes também. É proporcional. Então, P1 tem que ser, se é 1, 2, o dobro. E deu 2. Então, em alguns casos, você consegue até de cabeça já manjar ali o que está acontecendo e descobrir o valor. Para você ver como é que é até simples. Tá? Uma coisa que você vai ver nessa matéria é o diagrama, especialmente o PV, mas também outros. Tá? Um diagrama é aquele gráfico que você vê na matemática. X versus Y, onde o Y é o vertical e o X é o horizontal, né? É só aquele gráfico, tá? Nada demais. O PV é o mais importante, tá? É o que você mais vai ver por aí. Na transformação isométrica ou isovolumétrica, isocórica, o que você sabe? Que a pressão pode mudar, ela pode aumentar, ela pode diminuir. A temperatura pode aumentar e pode diminuir. O volume não, ele é constante. Então o volume não muda. Então quando você olhar o diagrama P versus V, você vê que é PV, não tem T de temperatura. Tá? Então a temperatura não entra nesse diagrama.
Mas você sabe que a pressão muda, porém o volume não, porque é isométrico. Tá? Pressão P é o seu eixo Y e volume V é o seu eixo X, horizontal. Nesse caso também é comum você ver de vez em quando o diagrama P versus T, porque as duas coisas se mexem. Você vai ter pressão, que pode aumentar ou diminuir, e a temperatura, que pode aumentar ou diminuir. Tá? Onde P é o eixo Y e T é o eixo X. Vamos olhar a figura para entender melhor. O diagrama PV primeiro. Diagrama PV. P é o eixo Y, V é o eixo X, certo? Bom, vamos considerar o seguinte. No estado inicial, nesse ponto A aqui, pressão 1 é a pressão inicial. Então o gás começa a ser analisado aqui. E P1 pode ser qualquer valor. 1 atm, 2 atm, 10 atm, não importa. Um valor qualquer. Aqui o gráfico mostra o seguinte. A pressão está subindo. Ele sai de um valor menor aqui nesse eixo, que é o P1, e sobe até um valor maior, que é o P2. Isso a gente vê no gráfico. Para cima cresce. Ele sai do estágio A para o estágio B. Então, ó, sobe. Setinha para cima. O que está acontecendo com o volume? V1 é igual a V2. Mas por quê? Transformação isométrica. O que acontece com o volume? Ele não muda. Então, basicamente, se eu tenho um volume aqui, vamos supor, de 10 litros, o que vai acontecer com ele depois que o gás aumentar a sua pressão? Bom, se o gás aumentar a sua pressão, o volume não muda. Então, se ele tinha 10 litros, ele vai continuar tendo 10 litros. Por isso que essa reta não cresce para cá e nem diminui para cá, porque o volume não muda. Se aqui é 10, aqui é 9, 8, 7, 6. Se aqui é 10, aqui é 11, 12, 13, 14. Para ele poder aumentar ou diminuir, essa reta teria que vir para cá ou para cá. Mas como esse cara está sempre, vamos supor, em 10, não tem para onde ele crescer. Só quem vai crescer é o eixo Y, que é a pressão. Então por isso que você tem uma reta completamente vertical. Porque esse cara não influencia em nada, ele é constante. Tá? Sempre vai ser assim? Nesse gráfico, diagrama PV vai. Quando você estiver falando da isométrica. Nas outras transformações, não. Vai ser um pouquinho diferente, dependendo do contexto. Se você olhar o diagrama PT, que é uma outra possibilidade que você tem de gráfico, você vai perceber que a reta já é diferente. Por um motivo simples. P1 é a pressão 1 e T1 é a temperatura 1. P1 e T1 têm valores menores. Tanto que o T1 está aqui, mais próximo do zero, e o P1 está mais próximo do zero. Só que se esse gás aumentou sua pressão de P1 para P2, ele também aumentou sua temperatura de T1 para T2. Então por isso que você vai ter o P2 mais afastado, mais em cima, e o T2 mais distante aqui nesse eixo X, né, que é representado por T de temperatura. Então você vê que aqui e aqui, quanto que esse gás aumentou de pressão e temperatura? Bom, é só você ver, ó. Faz a reta, faz o pontilhado e a retinha aqui. Você vê que está crescendo desse jeito, bem diferente daqui. Tá? Porque ele está aumentando tanto para cima a pressão, quanto aqui para a direita a temperatura. Então esse gráfico cresce os dois. Tá? Então ele é diferente. Transformação isobárica. Né? Barômetro. O que é um barômetro? Barômetro é um aparelho que mede pressão. Tá? Então, isobárica, mesma pressão. Agora, o que vai mudar? A gente continua falando de pressão, volume e temperatura. Mesmas variáveis. Só que agora não tem mais o volume constante. Agora o volume pode mexer. O volume pode aumentar ou diminuir. A temperatura pode aumentar ou diminuir. Porém, a pressão se mantém constante. Tá? Então, é um outro tipo de situação. Vamos relembrar também coisas anteriores. Você lembra que quando a gente estudou ali a matéria anterior ali, e também a gente viu a videoaula ali, né, em que você tem o trabalho todo sobre a densidade, o que acontece com líquidos de densidade diferente, o que rola ali, né? Mesmo quando eu peguei ali o exemplo da água, peguei uma água, botei uma água mais fria colorida, uma água mais quente colorida, uma desce, a outra sobe. Se você viu a videoaula, você viu isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Então repara. O que acontece com o mais denso?
Ele desce ou sobe? O que acontece com o mais frio? Desce ou sobe? Quem é mais denso, quem é mais frio? Vamos lembrar. Se um líquido, um fluido, um gás, ele é mais denso, ele é mais concentrado. Isso quer dizer que ele vai descer. Então a tendência é que se eu pegar uma coisa mais densa é afundar. Se eu pego uma coisa menos densa, o que vai acontecer? O menos denso, as moléculas ficam mais afastadas. Isso quer dizer que tendo mais espaço entre elas, ela fica mais leve, entre aspas. Isso quer dizer que ele pode subir. Então, quando você lembra daquele exemplo que eu dei do copo d'água com os corantes ali, a água fria, ela é mais compacta. O que acontece com a água fria quando eu coloco? A água fria desce, desce, desce. Você vê claramente descendo. Quando eu pego a água quente, o que acontece quando eu coloco? A água quente ela é jogada, logo ela faz o quê? Começa a subir, subir, subir. Aí você vê uma grande separação. Na água transparente você vai ter água fria embaixo, de uma cor, e a água quente em cima, de outra cor. Isso quer dizer que mesmo sendo água, só pelo fato de eu mudar a temperatura da água, deixar ela um pouquinho mais fria e um pouquinho mais quente, ela vai se comportar de maneira diferente, porque a densidade dela muda conforme a temperatura muda. Mais quente, sobe. Mais frio, desce. Como que um balão funciona? Vamos lá. Isso tem exatamente a ver com a transformação isobárica. Você tem aquela parte que infla. O balão é um tecidão, está lá jogado no chão. Mas se você começar a inflar esse envelope, que é o nome dessa parte inflável, desse tecido, né, que é leve, você vai começar a inflar com ar. Só que é o ar na temperatura normal, ambiente. Vai pegar o ar e vai jogar lá dentro. Quando ele tiver mais ou menos com 60% do volume do balão, não vai estar cheio ainda, ele vai estar ali infladinho com ar. O balão não vai subir ainda por causa disso. O que vai fazer o balão subir? Pensa. Se tiver só ar lá dentro, ele não vai sair subindo por aí. A densidade do ar ali dentro é a mesma densidade do balão. Né? Então, se eu pegar aquele copo de água transparente e colocar uma água com corante azul com a mesma temperatura dentro do copo d'água, o que vai acontecer? Vai afundar? Vai subir? Não, vai ficar lá se mexendo no meio sem nem ir para cima nem para baixo direito, porque eu não estou aumentando ou diminuindo a temperatura dele. Por que no copo de água, a água com corante subiu? Porque antes eu esquentei a água no micro-ondas. Eu esquentei a água, botei ali e ela subiu no copo. Por quê? Porque eu esquentei. Eu deixei ela menos densa. Então, o que tem que ser feito com esse 60% de ar dentro do balão? Esquentar. Se eu esquento ele, ele fica menos denso. Se ele fica menos denso, ele é capaz de fazer o quê? Subir. Então, aquela parte, né, que tem aquela coisa que esquenta, é chamada de maçarico. Porque é quase um maçarico mesmo. Ela vai esquentar ali, de maneira bem intensa, todo aquele ar ali dentro. Conforme ele esquente, ele vai ficar menos denso. Vai ocupar ali um certo espaço. Vai aumentar. Por isso que eu não encho o balão com 100%. Porque se eu encher com 100%, o que vai acontecer com ele? Não vai ter para onde crescer mais. Vai ficar cada vez a molécula mais agitada, cada vez mais ocupando espaço, mas sem ter espaço para ocupar. Não vai dar certo. Então você enche 60%, esquenta com maçarico, e ele vai começar a ocupar mais espaço até ficar todo inflado, bonitinho, do jeito que você conhece o balão. Então você tem uma temperatura que muda graças ao maçarico e a densidade vai mudar graças à mudança de temperatura. Exatamente no copo d'água. Então, se você observar, o que você vai ter ali é o ar ficou mais quente, logo ficou menos denso. Isso quer dizer que ele ficou, entre aspas, mais leve. Isso quer dizer que ele vai ser capaz de fazer o quê? Flutuar. Igual a água que você viu subindo, com corante. Então, como o ar de fora do balão vai estar mais frio, ou seja, mais denso, mais pesado, aquele cara vai simplesmente ficar menos denso e vai começar a subir. Exatamente como você viu no copo d'água. Então, observa aqui a figura, as duas figuras. Ó, tá lá com ar dentro e tem o fogo aqui que vai esquentar todo esse ar dentro. Uma hora ele vai fazer o quê? Subir. Aqui é a mesma coisa, tem um maçarico aqui que ele liga, esquenta o ar aqui dentro
e pronto, ele começa a subir, porque ele vai estar mais leve, entre aspas, menos denso, tá? Bom, o que vai acontecer? A temperatura vai mudar, porque vai ficar mais quente o ar. Isso quer dizer que aquele volume de 60%, ele vai começar a aumentar, ele vai ocupar mais espaço. E isso é proporcional. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento o volume. Só que isso não quer dizer que a pressão ali vai ficar... pode até mudar um tiquinho, mas é desprezível. Você aumenta tanto a temperatura e o volume que a pressão ela é pouco relevante ali, tá? Esse é um tipo de transformação que a gente pode considerar isobárica, porque eu estou mudando o volume e a temperatura, mas eu não estou mudando a pressão, tá? Então a lógica é parecida com a outra. Antes eu tinha P1, T1 é igual a P2, T2, agora eu vou ter outra relação, porque agora o volume não é mais constante, quem é constante é a pressão, né? Então, pequenas diferenças, tá? Se você olhar aqui, parece com o outro, né? O que muda é que não tem mais a pressão aqui, obviamente. Mas a gente vai ter aqui agora volumes. Então vai ser V1, T1, V2, T2. O volume inicial proporcional ao volume, o quê? Final. Temperatura inicial proporcional à temperatura final, tá? Se aqui aumenta 5 vezes, aqui aumenta 5 vezes. Igual ao outro, né? Não faz muita diferença, é proporcional. O volume costuma estar em metro cúbico ou litro, tá? E a temperatura em Kelvin. Um exemplo. Transformação isobárica. Qual é o volume final de um gás que aumentou sua temperatura de 200 para 600 Kelvin? Então, vamos lá. Isobárica quer dizer o quê? Que a pressão não muda. Então eu vou usar algo que não tem nada a ver com a pressão, porque ela não muda, ela é constante. Note que de 200 para 600 é a temperatura inicial T1 e a temperatura final T2. Note que eu tenho o volume inicial, eu tenho V1, que são 400 metros cúbicos. Ele quer saber qual é o volume final, ou seja, quem é V2. Então se eu colocar os carinhas aqui dentro, ó, quem é V1? É o volume inicial de 400. Quem é T1? É a temperatura inicial de 200. Quem é a temperatura 2? Temperatura final? 600. Pergunta, quem é V2? Só vai sobrar o V2. Então, ó, com todos os carinhas aqui dentro, o que eu posso fazer? Começo cortando, é mais fácil. Tem zero pra caramba aqui, ó. 0 corta com 0, 0 corta com 0. Tranquilo? Sobra 4 por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Tranquilo? V2 dividido por 600. Como eu tenho que achar V2 igual ao outro, o que eu tenho que fazer? Me livrar do 600 aqui. Como está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando 2. 2 vezes 600 dá 1.200. Se aqui o volume estava em metro cúbico, aqui o volume vai ficar em metro cúbico. Então, basicamente, eu vou ter 1.200 metros cúbicos. Agora, vamos ver a relação de proporção para ver se faz sentido. Daqui para cá, quantas vezes aumentou a temperatura? 3 vezes. 3 vezes 200 dá 600. Então, ó, triplicou a temperatura, ela aumentou 3 vezes. Eu espero, então, que o volume faça o quê? Aumente 3 vezes. 3 vezes 400 vai dar 1.200. Então, isso quer dizer que está certo. Tem uma relação de proporção. Vamos ver agora os diagramas. Bom, o diagrama PV não tem nada demais. O diagrama PV ele vai continuar tendo pressão no eixo Y e volume no eixo X. Só que você repara que agora, diferente do outro, quem é constante? P, pressão. Então, pressão é constante, não vai nem aumentar e nem diminuir, nem para cima nem para baixo. Vai permanecer constante. Se no estágio A esse cara valia 50, no B ele continua valendo 50. Então não tem nem por que crescer e nem diminuir. Porém, no eixo do volume, o eixo X aqui, o que vai acontecer com o volume? A setinha está indicando que o volume aumenta para a direita. Então ele sai do estágio, ou do estado 1 aqui, né? Ou A inicialmente, e aumenta para o B. Então isso quer dizer que se o volume aqui, por exemplo, era de 20 litros, ele aumentou, até chegar a 80 litros. Porém, sem aumentar quem?
a pressão. Por isso que você tem um gráfico que tem uma linha horizontal, porque aqui é a pressão que não muda. Lá na transformação isométrica, quem não mudava era o volume, por isso que você tinha uma linha vertical. Tá? No diagrama VT é onde eu tenho duas coisas mudando, tanto o volume quanto a temperatura. A pressão não muda, ela nem está aqui. Só tem V e T. Então isso quer dizer que se o volume aumenta para cima, a temperatura aumenta para a direita. Por isso que eu vou ter uma setinha inclinada aqui, ó, para lá. Porque está crescendo tanto no sentido vertical de volume, tanto no sentido horizontal de temperatura. Então eu vou ter um estado inicial, um estado final, V1, T1 menores, V2, T2 maiores e a reta fazendo isso daqui. Eu consigo ver que tanto o volume quanto a temperatura aumentam. Última transformação, que é a isotérmica. Essa é mole. Ó, isotérmica. Térmico tem a ver com temperatura. Então, mesma temperatura. Agora, quem vai ficar constante? Temperatura. Essa transformação é conhecida como Lei de Boyle-Mariotte, tá? Em homenagem a Robert Boyle, físico e químico irlandês, e Edmond Mariotte, físico francês, que descobriram de maneira separada, que acabou sendo uma convergência ali das duas descobertas, numa só, essa transformação, tá? Então, uma transformação que ela é um pouquinho diferente das outras, porém, o princípio você já conhece. Se eu tenho pressão, volume e temperatura, quem é constante agora é o quê? Temperatura. Isso quer dizer que se a pressão muda, o volume muda, não a temperatura. Um exemplo. Você tem uma seringa, aquele troço que você pode dar injeção, tá? Mas sem a agulha, tá? Só a seringa, com um buraquinho lá na frente. Aquele negócio que você empurra para dar injeção em alguém, aquilo é um êmbolo, é um nome técnico, é um êmbolo, tá? É a parte que mexe ali. O que vai acontecer se você pegar ali esse êmbolo, travar a ponta da seringa, claro, sem a agulha, né? E pressionar o êmbolo? O que vai acontecer? Você imagina, você pega a seringa, tampa, pressiona o êmbolo, o que vai acontecer? Bom, tem um ar lá dentro, né? A gente sabe que a gente tem um ar. Se você pressiona, você está aumentando ou diminuindo o volume da seringa? Bom, se você pressionar, vai diminuir. Vai ter menos espaço para o ar ali dentro. Se tiver menos espaço para o ar vai ficar mais compacto. O que vai acontecer com a pressão do ar? Bom, você vai aproximar muitas moléculas, elas vão ficar batendo umas nas outras, vão ficar mais agitadas. Então é provável que você aumente a pressão. Se eu diminuir o volume da seringa, eu aumento a pressão. Curioso, né? Se você olhar na videoaula que eu mostrei anteriormente, tem um momento lá no final que eu mostro uma seringa, só que eu pego o êmbolo e faço o quê? Eu puxo, eu fecho a seringa toda, vou até o final, travo a ponta e puxo. Quando eu puxo, eu aumento pra caramba o volume. Só que como não tem ar praticamente ali dentro, porque a seringa estava fechada, eu crio um grande espaço, mas sem fazer o quê? Pensa, se não tinha ar lá dentro, eu aumentei, eu continuo tendo muito pouco ar lá dentro. Então a pressão que já não era grandes coisas, vai diminuir mais ainda, porque eu tenho muito nada ali dentro. Lembra que lá eu criei um vácuo parcial? Ali era um vácuo, né? Tinha tão pouco ar lá dentro que pode se considerar vácuo. Então quer dizer que eu diminui muito a pressão, porque eu aumentei muito o volume. O que isso quer dizer? Lembra? Se eu largo o êmbolo, ela volta. Por quê? Bom, por um motivo muito simples. A pressão de fora fica maior do que a pressão lá dentro, porque eu diminui muito a pressão. Por isso que quando você vê eu largando, eu explico isso lá na hora, que quando eu largo o êmbolo, ele volta rápido, forte na hora. Por quê? Porque a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. Então você tem uma relação aí, né, entre volume e pressão. O que eu faço com o volume dentro da seringa repercute na pressão, que pode aumentar ou diminuir. Depende do caso. Olha a figura para você entender melhor. Aqui eu tenho uma pressão, tá? Se eu puxar aqui o êmbolo, isso aqui é um êmbolo, se eu puxar, eu deixo o volume grande. Eu libero um grande volume aqui, ó. Para quê? Para as moléculas circularem, com menor chance de bater uma na outra. Então eu alivio um pouco a pressão, tá? Então por isso que a pressão aqui ela está reduzida, ela diminui. Então se a pressão diminui, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a pressão diminui, tá?
Aqui, se você empurra o êmbolo para baixo, você repara que você está diminuindo o volume. O volume era grandão, o volume passa a ser pequeno, igual quando você empurra a seringa. Está diminuindo o volume. O que vai acontecer com as moléculas? Elas vão ter cada vez mais chances de bater uma na outra. Isso vai fazer com que a pressão aumente, né? A pressão vai aumentar aqui dentro, certo? Então você repara que diferente dos outros casos, das transformações, onde eu tinha, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta, né? Aqui não. Aqui se a pressão aumenta, o volume diminui. Então a transformação isotérmica, ela é a única que não é diretamente proporcional. Ela é inversamente proporcional. Então aqui eu tenho que, se a pressão dobrar, o volume cai pela metade. Não aumenta 2 vezes, como era no outro caso. Né? No outro caso, se a pressão aumentava 2 vezes, a temperatura aumentava 2 vezes. Era proporcional. Aqui é inversamente. Se aumenta a pressão 2 vezes, o que vai acontecer com o volume? Ele vai diminuir. Lembra da seringa? Se eu apertar a seringa com força, o que vai acontecer ali com o ar dentro? Ele vai diminuir o seu volume. Certo? Então, P vezes V, se eu pegar a pressão aqui, por exemplo, e duplicar, o que eu faço com o volume? Eu diminuo pela metade, eu diminuo 2 vezes. Por isso está dividido. Se eu cortar 2 com 2, 2 em cima e 2 embaixo, eu vou ter P vezes V. Volta a ser constante. Então há uma relação de proporção, só que é inversamente proporcional. Então essa lei de Boyle-Mariotti, ela é escrita desta forma aqui, ó. P1V1 é igual a P2V2, multiplicando, tá? As unidades, normalmente, que você vai ter são conhecidas. Pressão vai estar em atm atmosfera e volume metro cúbico ou litro. Repara que não vai ter quem aqui? Temperatura, obviamente, né? Isso você já sabe, temperatura não vai aparecer, porque é uma transformação isotérmica. Então vamos observar aqui uma transformação isotérmica, um exemplo. Qual é a pressão final de um gás que tinha esse volume inicial V1, 8 metros cúbicos, e foi comprimido para 2 metros cúbicos, certo? Só que ele foi comprimido com uma pressão inicial que era de 4 atm, inicial. O que vai acontecer com a pressão no final quando você diminuir tanto o volume? A gente já lembra. Bom, se o volume diminuiu, nesse caso é inversamente proporcional. É porque a pressão vai aumentar. Você vai fazer tanta pressão que você vai conseguir diminuir tanto esse volume de 8 para 2. Então vamos usar a lei de Boyle-Mariotti aqui, transformação isotérmica. P1V1, P2V2. Quem é P1? É a pressão inicial. Quem é a pressão inicial? 4. V1. Quem é o volume inicial? Cuidado! O volume inicial não quer dizer que é o maior, sempre. Você tem que olhar o caso. Aí você vai confundir com as outras e tal. Não. Observa. Quem é o volume inicial? É o volume que começa o negócio. É o estado 1. É o estado inicial. Qual é a pressão final de um gás cujo volume inicial é 8? Então não use o 2 porque ele é menor, porque ele é inicial. Não. Começa no 8. Então o V1 vale 8. Então quem é o V2? É como ele termina. Se o gás foi comprimido, ele vai chegar no volume menor de 2. Então o 8 entra aqui, porque ele é o inicial, o volume era maior. Depois que você pressionou, o volume 2 é de 2. Ele é menor, então 4 vezes 8 e aqui 2. Tá? Muito cuidado. E quem é a pressão 2, a pressão final? É a que a gente quer saber. 4 vezes 8, 32. P2 vezes 2. Se eu quero achar P2, eu tenho que me livrar de quem? Do 2. Então eu preciso pegar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo, cruzando aqui para baixo. Então eu vou ter 32 dividido por 2, que vai dar 16. Se aqui está em atmosfera, a pressão aqui vai estar em atm, atmosfera. 16 atm. Ora, isso faz sentido? Claro. Se aqui eu diminuir o volume, aqui eu aumento a pressão. Se aqui eu diminuir o volume 4 vezes, aqui eu vou aumentar a pressão 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Faz sentido. Vamos agora aos diagramas PV. Que esse diagrama PV aqui é diferente, tá? Você vai reparar, direto na figura, que no diagrama PV, você não tem retas, igual você teve no outro, que era uma reta vertical e uma horizontal.
aqui acontece uma peculiaridade. No diagrama PV, aqui não aparece a temperatura. Se você observar aqui, eu tenho o diagrama PV, tá? Repara que antes você tinha no diagrama PV ou o volume constante ou a pressão constante. Mas no diagrama PV você não tem temperatura. Então a temperatura constante aqui não vai aparecer da forma como aparecia antes. Só que você sabe que a temperatura não muda e isso tem uma repercussão aqui nesse gráfico, né? Observa aqui que, diferente dos outros casos, a pressão 1 e a pressão 2 tem uma pequena diferença. A pressão 1 aqui, por exemplo, nesse caso, está te mostrando que ela já é grande. Observa, P1 está lá no alto, está aqui em cima nesse eixo vertical. Ó, um valor alto. E essa pressão vai diminuir, 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 até chegar nessa pressão 2. Então a pressão, nesse caso, ela está diminuindo nesse eixo aqui, não aumentando como era em outros casos. E o volume está aumentando. Ó. Daqui até aqui, o volume sai daqui de V1 para V2. Então está fazendo isso. Então você repara que isso tem a ver com a transformação isotérmica. Por quê? Se a pressão aqui está fazendo o quê? Diminuindo, o volume está aumentando. Então é inversamente proporcional. Quando um diminui, o outro aumenta. Tá? Então você nota aqui que nesse gráfico tem uma curva, né? Que vai desse ponto a esse ponto. Essa curva tem um nome especial. Ela é isoterma. Toda questão de termodinâmica que você vir lá, diagrama PV e tal, sempre o PV, e tiver alguma coisa e essa curva no meio, você já sabe. Só de olhar aqui, isoterma. E o que significa isso? Que em qualquer lugar dela a temperatura é constante. Então isso quer dizer que se eu medir a temperatura aqui, não interessa qual é a pressão e qual é o volume, mas eu sei que a temperatura tem um valor. Se eu olhar aqui, tem o mesmo valor. Se eu olhar aqui, ou aqui, ou aqui, mesmo valor. Em qualquer lugar dessa curva, a temperatura é a mesma. Isso caracteriza uma isoterma. E se você reparar, se tivesse, por exemplo, um gráfico PV, diagrama PV, e tivesse mais de uma curva, tem um macetinho aqui, tá? Que consiste em você ver que quanto mais externa for a curva, quanto mais distante do zero for essa curva, maior é a temperatura da isoterma. Então, estou olhando aqui um caso. Eu tenho uma curva aqui, uma curva aqui e uma curva aqui. Eu tenho três, T1, T2, T3. O que eu sei só de olhar isso? Com certeza, a temperatura 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Quanto mais longe, maior é a temperatura, ok? Então, a primeira parte do estudo dos gases fecha aqui, estuda bastante. Aqui a matéria dá uma complicada, tá? Na próxima aula também vai continuar essa complicaçãozinha aqui. Então estuda bastante para você estar afiado para a próxima aula e depois para os exercícios, né? Beleza? Então boa sorte nos estudos. Se tiver dúvidas, só me procurar. Falou!